Quando a Constituição foi feita, estabeleceu aqueles princípios gerais, então ficou claro lá que havia uma série de princípios gerais para a política de assistência social. E na parte que tinha a ver com criança e adolescente, né, artigo 227, lá no fim tem um parágrafo dizendo que aqueles princípios válidos para a política de assistência social se aplicavam a toda a política que tinha a ver com garantia de direitos de criança e adolescente. Que basicamente são os dois princípios fundamentais que estão no artigo 204. Que ali você mencionou 203, até 203 mesmo ali. E o 204 é o que estabelece os grandes princípios para a política de assistência social, que é aquela que se aplica à política de garantia de direitos de criança e adolescente, que é o princípio da descentralização política e administrativa e da participação da população através de organizações representativas. Essa questão dá um bode danado quando eu e o Ed, por exemplo, discutimos isso no município. Porque nós estamos com 20 anos do Estatuto e a coisa não está sendo organizada como está escrito na Constituição, né? Lá se fala o seguinte: organizações representativas da população, né, que vão fazer a paridade com a prefeitura, com a organização governamental. E o que é que estão fazendo? Estão botando entidades de atendimento para fazer a paridade com a prefeitura. Isso é que está vendo todo o Brasil inteiro. Então, o que acontece? Aquela entidade, né, que precisa de dinheiro, ela vai pedir dinheiro ao fundo que é gerido, de acordo com o artigo 214 do Estatuto, pelo Conselho Municipal. E ela sai lá e vai lá para aprovar o recurso que ela mesmo pediu. Há um conflito de interesse nisso. Primeiro ponto. Segundo ponto, né, ela propõe, foi dito ali, ela propõe um programa que será apreciado pelo Conselho. E ela vai lá aprovar o programa que ela propôs. Isso é um erro fatal, grave, gravíssimo, e que faz parte de uma questão que está aí aberta para ser corrigida, onde as coisas funcionam dessa forma. A expressão que está na Constituição é participação da população através, não de entidade de atendimento, através de organizações representativas da população. Esta é a forma. Quando foi feito o Estatuto, o que aconteceu? O Estatuto foi discutido no ano de 89, a Constituição aprovada em 88. Isso que eu vou explicar agora justifica ou explica muitos desvios que estão sendo praticados até hoje, na área da criança e do adolescente. A Constituição foi aprovada em dezembro de 88. No ano de 89, até maio de 89, até maio de 90, foi discutida a lei que regulamentaria a Constituição, que veio a se chamar Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E esta lei, ela foi aprovada, deveria ter sido aprovada junto com a LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social. Mas houve uma delonga, certo? Quer dizer, o pessoal que estava lutando pela aprovação da Lei de Cidadania da Criança, né, ganhou na rapidez, na eficiência, lá no Congresso Nacional. Então, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: a lei do Estatuto foi aprovada, da criança, e não foi aprovada a Lei da Assistência Social. O que aconteceu? Começaram a se criar os conselhos. Então, o que ocorre? Começou a criar conselho tutelar, não tinha já ainda a proposta de regulamentação da assistência social, que só foi aprovada 3 anos depois, no ano 93, certo? Então, ocorreu o seguinte, que o conselho tutelar, porque foi aquele que criado logo, e o Brasil tinha 30%, 40% de crianças na rua, o conselho tutelar passou a fazer um montão de coisas que seria, logicamente, da área da assistência social. No debate que vai haver agora, tem que ver com muito cuidado essa questão. O que é da assistência social como uma política abrangente, e dentro da política da assistência social você tem um nicho que é uma parte que é o atendimento à criança e adolescente. Para esta parte, o Estatuto da Criança e Adolescente prevê uma série de regras, né? Então, essa distinção tem que ser feita, porque há uma confusão, né, entre o que é aprovado e tratado aqui e o que é aprovado e tratado lá. Sendo que em alguns lugares duplica a questão, né? A aprovação da mesma coisa leva para um conselho e para o outro também. Essa duplicação é um absurdo. Quer dizer, tem que racionalizar a questão, né? E esse problema de definir com clareza qual é realmente o objetivo e qual é a prática correta dentro de regras que estão, princípios que estão na Constituição e regras que estão no Estatuto. Então, o que aconteceu? Criou o vício de levar para o Conselho Tutelar ações que a Constituição, depois a LOAS corrigiu, são da alçada da assistência social como uma política autônoma
e que tem autonomia e que tem suas técnicas de intervenção. Essa é a razão pela qual existe muita dúvida. Quando é que entra o conselho, quando é que não entra. Você trabalhou lá, você sabe disso. Né? Muita coisa que é da área especializada da assistência social, o pessoal leva para ser resolvido pelo conselho tutelar. Aliás, levam para o conselho tutelar tudo. Né? Virou o táxi. Eu quero ir para tal lugar, chama o táxi. Quero ir para tal lugar, chama o táxi. E o conselho tutelar virou, inclusive, o bicho-papão das crianças. Né? Na sala de... Se tem alguém que fala isso aqui, eu peço desculpas. Né? Eu peço sempre, né? Que paz e amor comigo, com o Ed, porque nós não queremos brigar com ninguém tal. Mas em muitos lugares, você sabe disso, né? Que você sofreu na carne isso aí, né? Dentro da sala de aula, não estou falando mal de professor não, hein? Nem de professora. A professora diz o seguinte: menino, cala a boca, senão eu te mando para o conselho tutelar. Ou seja, o conselho tutelar virou o bicho-papão de criança. Não é para ser assim, não era para ser isso. Quer dizer, então tem uma série de problemas estruturais que têm que serem tratados dentro de, aí sim, o reordenamento institucional, que significa botar no devido lugar aquilo que está fora do lugar. Conselho tutelar não recebe denúncia. E se viciou dizer que é denunciado ao Conselho Tutelar. O Estatuto não diz que é para denunciar o Conselho Tutelar. Diz que é para comunicar, tá certo? São duas coisas diferentes. Juridicamente, denunciar é uma coisa, comunicar é outra. Né? Quando a LOAS foi feita, então definiu-se o programa dentro de uma política de assistência social e começou a evolução. E os conselhos mantiveram muitos desses vícios. Né? Então, qual é a orientação que a gente dá hoje? E eu recebo e-mail todo santo dia sobre isso, entre os 5.560 municípios do Brasil. A orientação que eu dou é a seguinte: que o Conselho Tutelar cumpra a função dele. A função dele não é executar nada. A função do Conselho Tutelar é fazer 3 coisas básicas. As outras são subsidiárias. Uma, determinar condutas. Ele não vai fazer, ele determina que alguém faça. A segunda, requisitar serviço. Ele vai fazer, não vai requisitar. A terceira, que é o artigo 13 do Estatuto, ele recebe comunicação do crime de maus tratos, e esse crime de maus tratos você tem que atender a vítima e ver o que você vai fazer com o vitimador. O vitimador tem que ser encaminhado para quem, se ele é vitimador? Ao delegado de polícia para instaurar um inquérito. Então, tecnicamente, o Conselho Tutelar não faz investigação. Quem investiga é a Polícia Civil. O que o Conselho Tutelar faz? Ele requisita a assistência social para que a assistência social faça o que é dela, e requisita que a polícia faça o que é dela, que é a investigação. Está feita a função.